Então, para quem não me conhece, né, eu sou Giliane Bellarmino, eu sou nutricionista, eu atuo há 22 anos na área de nutrição, atuei durante 15 anos na área hospitalar, na área de consultório, na área de gestão dessa área, e os meus últimos 15 anos também, teve uma época que isso estava concomitante, na área de pesquisa, na área acadêmica, na área de organização de eventos e também na área de marketing, né? Então, além da minha formação acadêmica, e de prática clínica da nutrição, eu também tenho uma formação de marketing. O marketing sempre foi uma área que me chamou a atenção. Eu acho que tudo que a gente vai fazer, a gente está se vendendo, e é super importante estudar um pouco mais sobre isso. Acho que os nutricionistas, acho que é o maior público aqui, principalmente têm um conhecimento profundo da nutrição, e eles perdem espaço em meios digitais, porque deixa outras pessoas que não são especialistas falarem no lugar dele, e a gente precisa ocupar esse espaço, né? Então, fiz doutorado e pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP, mas também MBA em Neurociência e Marketing, né? Então, vou contribuir com alguns conteúdos dessa área e dizer por que é importante a gente falar mais sobre isso. Para introduzir o assunto, eu trouxe os 7 mantras da marca pessoal. Branding pessoal, marca pessoal, a gente está falando tudo da mesma coisa. E o primeiro ponto, quando a gente fala de marca pessoal, é entender que nós somos uma marca. Nós, no offline, independente do online, somos uma marca. O tempo todo estamos jogando para o universo quem nós somos, como nós nos vestimos, a nossa postura, nossas expressões faciais, o que está em torno de nós no cenário, principalmente quando a gente fala hoje de meio digital, que eu estou num quadradinho aqui sendo julgada por o que está aparecendo aqui. Então, como está meu cabelo, como está minha maquiagem, o que está em torno de mim, tudo isso diz muito sobre mim. E é super importante a gente cuidar desses pontos, porque para uma entrevista, para um atendimento com um cliente, para um posicionamento em redes sociais, para uma palestra, tudo isso conta. Então, os 7 mantras da marca pessoal, eu trouxe primeiro uma imagem clássica, que quem já teve aula de marketing, já assistiu qualquer coisa de marketing, com certeza já viu isso, que é o case da Starbucks, né? Eles comparam aí um copo com a marca do Starbucks versus um copo de café com o mesmo sabor ali de café, com um valor muito menor. E o que essa marca, o que esse slide, né, essa imagem traz de referência para a gente? Que quando eu tenho um produto muito bom, mas eu trago algum posicionamento para esse produto, eu aumento o seu valor de marca. E o valor de marca é o valor no mercado. E esse valor no mercado, ele se torna um valor em espécie também, né? Mas estou falando de valor mesmo, de posicionamento, de autoridade. Claro que, quando a gente fala de Starbucks, a gente está falando não só de um café, a gente está falando de uma experiência. O dono do Starbucks criou aquele espaço para que as pessoas quisessem estar ali naquele momento, curtindo toda a decoração, o copo tem o nome da pessoa, tem toda uma estratégia para que essa marca seja posicionada dessa forma, agregue mais valor a ela e, por isso, ela possa cobrar mais. Mas isso que é feito no branding de produto, ele pode ser transmitido para nós, enquanto marcas pessoais. A gente também, como a gente se posiciona, como a gente se comporta, pode dizer se a gente tem mais valor ou não para o mercado, né? Não estou discutindo se você tem ou não tem, todo mundo tem, mas como isso é mostrado para o mercado. Vocês devem ver uma ondinha em redes sociais da galera que sai do avião, do jato, do carro importado, tá com roupa toda importada, e aí tem até venda de escreva seu best-seller. As pessoas, para ser autoridade, elas escrevem livros, e livros que não tem nem sempre um conteúdo adequado, ou nada tão significativo, mas ela fala, eu tenho um best-seller, e por isso ela ganha ali a autoridade, e ela cobra mais, ela, né? Não estou falando que a gente tem que fazer isso, né? E nem acho que esse é o caminho. A autoridade a gente conquista com o tempo, né? É com muito empenho, é com muito trabalho, não é escrevendo um livro, saindo de um jato, que a gente vira autoridade em alguma coisa. É com muito estudo, é com muito suor. Mas, com certeza, dessa metodologia, que é uma metodologia da fantasia ali, da casca, a gente pode tirar alguma coisa dali, que é como você se mostra, como você se posiciona, como que você melhora essa sua apresentação para que isso faça com que você conquiste o seu objetivo profissional, seja ter mais pacientes no consultório, seja fazer parcerias com marcas, seja dar mais palestras,
seja conquistar algum cargo ou alguma promoção dentro do seu trabalho. Então, como primeiro mantra do branding pessoal, eu trouxe aqui que branding pessoal requer coragem, e ela vem do porquê por trás da sua marca. O que isso quer dizer? Que se você sabe por que você está fazendo aquilo, e o quanto aquilo é importante na sua vida, o significado que ela tem para você e o significado que ela tem para o mundo, você não tem vergonha de ninguém te falar que você é blogueirinha, ou que você está falando uma bobagem, ou que você virou coaching, ou que... E todos os julgamentos que quem está na arquibancada e não está se sujeitando aos desafios da vida fazem. Você vai escutar, vai entrar por um ouvido, vai ser pelo outro. Por quê? Porque você sabe o porquê você está fazendo isso. E quando você sabe o porquê, a coragem vem. Quando você não sabe o porquê, qualquer julgamento te influencia. Então, é muito importante. Eu acredito que quem esteja aqui atua na área materno-infantil, ou atua na área de saúde da mulher, ou está dentro desse meio, porque a comunidade de Mãe Mãe Pro tem esse foco, mas se não é só essa área, é muito importante entender qual que é o seu propósito. Por que você faz o que você faz? O que você entrega de valor para o mundo com o que você entrega? Esse tipo de consciência vai te dar muita consistência para você conseguir mostrar sua carinha ali na tela. Por exemplo, por que você escolheu nutrição materno-infantil? Da onde veio isso? Ah, porque minha mãe falou, porque eu vi meu primo. Não, mas tem alguma coisa a mais. Por quê? Eu escolhi nutrição, e nutrição faz parte da minha vida há 22 anos, porque nutrir o outro, seja dentro de um consultório, seja no hospital, seja no palco de um congresso, seja aqui numa live de conteúdo, é o que me move. Dividir conteúdo, impulsionar pessoas, capacitar pessoas, dividir o que eu sei com outras pessoas e ver outras pessoas prosperando ao meu lado, é o que me move. Então, a nutrição faz muito sentido na minha vida, porque quando eu estou vendo que quem está do outro lado está recebendo conteúdo e aquilo está mudando a vida de algumas pessoas, isso me movimenta, me dá gás, me dá motivação e não me deixa esmurecer diante de julgamentos e desafios e nãos que a gente leva no caminho, porque a gente leva, não tem como não. Há 22 anos de atuação, eu já sofri muitos desafios. Muitas porradas que me fizeram cair, mas que eu não fiquei no chão. Eu levantei porque eu sabia qual era o meu propósito. Né? Então, entender o seu propósito é o primeiro passo para você conseguir colocar sua cara no mundo digital. Porque estar no mundo digital, você também aumenta muito a sua exposição. Aumenta muito o julgamento. Né? E você tem que estar fortalecido para conseguir lidar com esse julgamento. É preciso coragem para ser imperfeito. Não sei se vocês conhecem essa escritora, uma escritora americana, Brené Brown. Sugiro, se não conhecem, entrar no YouTube, colocar o nome dela lá e escutar alguns vídeos. Né? Ela fala muito sobre a nossa capacidade de abraçar nossas imperfeições, sobre fragilidade, que quando a gente aceita quem a gente é de forma humana, porque a gente é bom, mas a gente é ruim. A gente é generoso, mas a gente também é invejoso. A gente é as duas coisas, não somos humanos. Quando a gente aceita e abraça as nossas fraquezas e passa a amá-las, a gente deixa de lado a imagem da pessoa que a gente devia ser para aceitar quem a gente é. E isso também dá muita força e reverbera lá no online. Quando você tem uma marca forte no offline, e ela é muito verdadeira, e muito precisa, e muito... Quando você vai para o online, isso transparece, sem você precisar escrever best-seller, sair de jato, usar roupa importada, para mostrar uma coisa que você não é. Né? É muito transparente o que está indo, porque marca pessoal não é uma invenção. É só você otimizar aquilo que você tem de melhor, para que as pessoas enxerguem isso. Segundo mantra do marca pessoal, toda marca carrega uma história. Qual é a sua história? Né? Então, eu vim de uma infância com muitas faltas, onde eu não tive a oportunidade nenhuma de estudar. Universidade era algo muito distante da minha infância. Vivi numa casa muito pobre, não tinha comida, faltava tudo. E quando eu vi uma brecha para me destacar, estudando e aproveitando aquelas oportunidades, eu agarrei isso com todas as forças e, apesar de vários desafios ao longo do caminho,
Eu cheguei num pós-doutorado ali pela USP, pela Faculdade de Medicina da USP, uma faculdade super elitista, uma faculdade onde tem muitos homens, muita gente rica, muita gente branca, muita gente de uma sociedade alta, num lugar que você não podia trabalhar para você fazer todas as especializações, e conquistei esse caminho, né? Então, como que eu pego essa minha história e eu divido isso dentro do meu dia a dia? Na hora que você vai produzir conteúdo, se você virar uma máquina de conteúdo nas redes sociais e não mostrar nenhum lado humano, não incluir dentro da sua narrativa com a sua história, vai ser muito difícil engajar e envolver as pessoas, porque as pessoas precisam se identificar com aquilo que elas estão vendo. Né? Você não vai agradar todo mundo, mas vai ter um público que se identifica com você. Então, é muito importante saber qual é a sua história e que partes dessa história fazem sentido para você mostrar nas redes sociais. E todo grande líder e todos os grandes perfis, eles são muito bons em contar a história, o famoso storytelling. Nós estamos num mundo onde tem muita informação e pouca atenção. Onde tem muita informação e pouca atenção, você precisa ser um bom contador de histórias para ter as pessoas olhando para você e tendo uma escuta ativa para você. E é muito importante, nesse momento, entender 2 pontos. Que a sua história ela vai ser contada, e às vezes você vai ter uma pessoa ali te ouvindo e tá tudo certo. 2, as pessoas estão olhando para você, mas a gente não é a última bolacha do pacote, nem o alecrim dourado, que está todo mundo vendo os nossos defeitos. Ao mesmo tempo que ela vê você, ela vê mais 1 milhão de pessoas. E, de repente, você colocou um foco tão grande, você falou, eu fiz isso errado, não vou fazer de novo, e, de repente, a pessoa nem te enxergou, porque a gente está aí num mundo onde, por minuto, são compartilhadas 65 mil fotos no Instagram, 240 mil fotos no Facebook. 44 milhões de views no Facebook em 1 minuto de um dia. Então, é muita coisa acontecendo e a gente não é o foco principal das pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu preciso contar a história para reter a atenção, eu também não preciso me culpar e ter um excesso de perfeição, porque ninguém está prestando atenção na gente. A gente não é o alecrim dourado. Terceiro ponto, valorize o que você tem de único. Não necessariamente só o que você tem de bom. Existem coisas nossas que são muito únicas e que podem ser aquela cereja do bolo na hora de você fazer conteúdo. Você tem alguns perfis que você se inspira e você fala, não vou ser tão bom como aquela pessoa, e aquilo te trava. Você vai tirar essas pessoas da frente, né? Você vai se inspirar, mas no momento que você está começando, é o tipo de pessoa que não vai te ajudar, porque ela também não começou daquele jeito, né? Ninguém começa assim. São muitas repetições até você conseguir uma excelência em alguma coisa. Mas mesmo que você faça a mesma linha de conteúdo com ela, tem alguma coisa que você faz que a outra pessoa não faz diferente. As nossas impressões digitais, elas são diferentes. Tem algo seu que é único. Você pode ser um bom ouvinte, você pode ser uma boa pessoa, uma pessoa muito racional na hora de explicar. Você pode ser uma pessoa de colocar um bom solucionador de problemas. Você pode ser uma pessoa muito técnica e conhecer muito profundamente, com uma didática ótima na hora de ensinar. Você pode ser uma pessoa que acolhe a pessoa no seu consultório, e a gente fala que as pessoas querem fazer curso de oratória, mas as pessoas esquecem que o que a gente precisa dentro de um consultório é curso de ouvitória, né? Porque a gente precisa ouvir. É ouvindo que a gente identifica qual é a necessidade daquele paciente. Quando a gente começa, a gente é recém-formado, vem aquela vontade enorme de ser nutricionista checklist, né? Gosto disso, daquilo, o que você faz, onde você está, com aquela anamnese gigantesca e só perguntas, que são super importantes para direcionar, mas também a gente precisa ouvir. Então, tem pessoas que são ótimos ouvintes, eu já dei essa aula para alguns nutricionistas e escutei da pessoa, mas eu não sou nem boa em nada. E aí, depois de um processo lá, ela falou, nossa, eu sou ótima em ouvir. Eu sou ótima em ouvir. Quando eu ouço, eu consigo ter uma percepção melhor das pessoas. Como eu tenho uma percepção melhor das pessoas, eu consigo entregar melhor soluções para o problema delas. E ela foi direcionando tudo isso para que, na hora que ela fosse ali para a rede social, ela entregasse aquilo que ela tem de único. Então, qual é o seu superpoder? O que você tem de único que é muito especial?
Muitas vezes é difícil a gente responder isso. São duas perguntas que eu faço e que as pessoas ficam e falam, meu Deus, não sei. E o foco não é sair com essa resposta agora, é sair com essa reflexão mesmo. Mas o que que você quer, né? Por que que você está fazendo isso? Por quê? O que que você quer, né, com isso? E segundo, qual é o seu superpoder? O que que você tem de único? Normalmente é alguma coisa que você tem desde a sua infância. Você é bom desde criança, na sua adolescência, e em algum momento isso pode ter sido abafado. Hoje você já nem sabe mais se você gosta ou não gosta, quem você é, porque o mundo abafa, o mundo coloca a gente numa caixinha, né? Então, identificar também esse superpoder pode ser um diferencial na hora que você for fazer o seu marketing digital. Quarto mantra, você não controla os outros, mas você controla os sinais que você emite. Então, por exemplo, eu sou muito menininha, não sou, né? Mas vamos supor que eu tenho uma carinha muito delicadinha, com cara de menininha de 20 anos, aquele cabelinho assim, uma voz mais fina. Aí todo mundo olha para mim e fala, essa é recém-formado, essa é muito jovem. Existe aquele julgamento, né? Da aparência, quando a gente vê a voz, o tamanho, características da pessoa. Como que eu controlo isso? Bom, eu vou usar um cabelo mais no meio, não um tom de lado, um cabelo no meio. Eu vou usar um cabelo, uma cor XYZ, que transmite essa imagem. Eu vou usar um blazer, vou usar uma alfaiataria, em vez de colocar uma roupa mais casual. Eu vou dar uma impressão de uma idade um pouco maior, ou a minha idade mesmo, porque eu controlo os sinais que eu emito, eu não controlo os outros, eles podem julgar e não tem como a gente controlar isso, mas eu consigo controlar os sinais que eu emito. Então, já aconteceu comigo, assim, também com um grupo de nutris, onde ela falou, olha, eu estou atendendo os pacientes e de lá eu sou a mais novinha. E eu percebo que os pacientes preferem os outros nutris da clínica que eu atuo, porque eu tenho essa aparência de muito novinha. Como que eu melhoro isso? Que postura que eu tomo para mudar isso e eu ter os clientes como as outras pessoas? Então, branding pessoal também é sobre isso. Por exemplo, se você olha aqui, você vai julgar uma pessoa mais romântica? Uma pessoa mais cool? Uma pessoa mais casual? Uma pessoa mais elegante? A gente julga. O tempo todo a gente está julgando. Então, entender quem a gente está, quem a gente é importante, porque aquele quadradinho das redes sociais, isso vai acontecer com frequência. Eu não tenho uma câmera boa para fazer, eu não tenho luz adequada. Usa luz natural, veja o ambiente em torno de você, se ele está adequado para a mensagem que você quer passar. Não pensa muito, porque no começo as coisas também não vão sair super controladas, né? Mas presta atenção nesses detalhes que eles são importantes, no online e no offline. Quem fala, Gia, eu não quero no online mesmo, é uma super oportunidade mesmo, mas não é o meu foco. Vocês podem aproveitar todo esse conhecimento para o offline. Né? No offline, tudo isso faz muita diferença. Eu já tive casos de nutris que ganharam promoção por mudança de posicionamento. É a mesma pessoa, com a mesma formação, com as mesmas atribuições, mas ela foi promovida porque ela se posicionou diferente. Quinto mantra do branding pessoal. Tudo em você comunica, o que você faz e o que você não faz. Quando você se posiciona sobre algo, isso diz algo sobre você. Quando você fica muda sobre algo, isso também diz algo sobre você. Então, aqui eu sugiro, em redes sociais, principalmente para o profissional da saúde, não é uma exigência, mas uma sugestão. Não tentar se posicionar sobre time, política, né? Que são assuntos muito sensíveis, a não ser que o seu arquétipo, a gente vai falar sobre isso, seja o da polêmica, né? Tem a galera que engaja pela polêmica, que tem esse perfil de usar temas polêmicos para conseguir engajamento. Mas, normalmente, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que vai te levar para dois polos, né? Ou do ódio ou do amor. Acaba polarizando bastante. E quando você não se posiciona sobre um assunto político, por exemplo, não tem problema, não tem nada a ver com o seu nicho de atuação. Mas, por exemplo, está todo mundo falando do manual de introdução da OMS sobre a inserção do leite, do queijo, a partir de 9 meses.
é sua área de atuação. Você atua com materno-infantil, é um manual importante, que traz diretrizes a todo mundo com dúvida, os profissionais e os pais que atendem criança, é uma boa oportunidade para você se posicionar. Se você não faz, você também está passando uma imagem sobre isso. Posicionamento, como eu disse, relacionado à sua linha de trabalho. Vamos discutir ali sobre Corinthians e Palmeiras, por exemplo, isso não tem nada a ver com o que você fala, né? Qual é o trecho da sua vida, a fatia da sua vida que você escolheu para comunicar. A repetição cria consistência que cristaliza a marca. Então, você vai começar, vai ter 1, 2 pessoas. Daqui a um tempo, 5, 7. É a repetição que faz com que você ganhe autoridade. Como eu disse, não é o jato, nem a roupa importada, nem o best-seller. É você estudar, ter base do que você está falando, se posicionar com segurança e repetir, 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 até que você é reconhecido por aquilo. Quando alguém falar, nossa, quando alguém fala de dica prática para mãe, alinhado à vida real, mas que tem uma base científica, eu lembro da G. Por quê? Porque repetiu, 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 até que isso fixou na marca. Então, você pode usar rotina, cor, várias coisas agregando à sua marca para criar esse tipo de imagem. 7º mantra, marca pessoal não é só essência, não é só você mostrar o que você é, e nem um personagem, você não vai criar nada que não existe. É método e constância. Tem metodologia para você entender quais são as fatias que você apresenta. E é importante essa repetição para que isso reverbere, ganhe consistência, né? E você seja reconhecido por isso. Se a gente vê hoje uma imagem vermelha com um negocinho preto, a gente sabe que é a Coca-Cola. Tem várias marcas que a gente identifica acaba identificando com muita facilidade, porque a gente olha uma cor, a gente olha um detalhe, a gente olha a fonte, a gente já sabe. A gente olha o estilo de uma propaganda, não precisa nem olhar qual é a propaganda, você já sabe qual é. É a mesma coisa com a gente na marca pessoal. Eu trouxe aqui um esquema de 4 pontos importantes para definir sua marca, antes de a gente entrar no passo a passo da rede social. Eu trouxe aqui um passo a passo de rede social bem básico, bem no início mesmo. Eu não sei como tá, a gente não conversou aqui no início, para eu entender qual é o nível de conhecimento de vocês dentro de rede social. Não adianta eu trazer um monte de coisa inspiracional se de repente você ainda não começou. Então, eu trouxe aqui uma base muito assim do início para você começar, né? Já criar coragem e ir em frente. Mas antes disso, eu queria passar 4 pontos importantes da sua marca. Primeiro é a sua direção, é o seu propósito. Qual é o norte da sua marca? Por exemplo, a minha marca hoje é importante para nutrir o outro. Como você modula a sua comunicação? Isso tem muito a ver com a sua personalidade e com o que você quer passar. E eu não sou uma pessoa engraçada. Não faz parte da minha característica ser piadista ou ser engraçado. Eu acho super legal quem é, mas não é. Como que é minha fala? Minha fala é muito professoral. Eu estou sempre ensinando, eu tenho um passo a passo para cada coisa. Então, qual que é a modulação da minha fala? Minha comunicação é professoral. Eu estou falando com o público final, eu estou falando com o público profissional, eu adequo o que eu estou falando, mas eu tenho sempre essa linguagem professoral. E o norte da minha marca é nutrir o outro. Qual que é a sua especialidade? O que a sua marca tem de especial? O que a minha marca hoje tem? Eu estou dando meu exemplo aqui para vocês só para mostrar como fazer isso. Depois eu vou disponibilizar um mapa de marca para vocês lá no final. Hoje, o que eu sou, o que eu faço muito bem? Eu sou uma ótima solucionadora de problemas e eu levanto prédio. Você me dá um projeto e eu coloco ele para rodar, eu coloco ele para funcionar. Então, o meu conteúdo, ele sempre tem uma abordagem prática no final de como você fazer. O como fazer e um passo a passo para isso, alinhado à vida real, mas com base científica, é o meu superpoder. Conteúdo de palestra, conteúdo de rede social, conteúdo escrito, qualquer coisa que eu vou falar, eu sempre tenho um link com a vida real, ou faz assim na sua casa, ou testa aí para você ver como funciona. E por isso, eu sempre fui um nutricionista de me colocar no lugar do outro. De onde surgiu esse superpoder? Um pouco da compaixão e um pouco da empatia.
Eu sempre fui muito empática. Eu sempre me coloquei muito no lugar do outro. Eu sempre precisei, para sobreviver, me adequar em vários cenários diferentes. Então, eu prestava atenção nas pessoas e fazia as coisas para agradar e não sabia como que eu tinha que concluir. Com isso, eu aprendi a olhar e falar, a pessoa precisa estar dessa forma, e eu vou lá e me adequo. Isso me trouxe uma habilidade. E essa habilidade eu uso hoje no meu trabalho. Se vocês forem assistir uma aulinha, se vocês forem assistir um vídeo, sempre tem esse toque da prática, esse toque da aplicação. E quando nutri dentro do hospital, eu experimentava todos os suplementos. Quando tinha um paciente para mim chorando, paciente terminal, falando que não queria mais tomar aquele suplemento, eu ia lá para a copa e eu experimentava o suplemento para sentir o mínimo da dor dele e eu saber por que estava difícil. E eu não ficava, toma, que é importante, tem vitamina, tem mineral. Poxa, a pessoa está numa situação super crítica da vida dela. Eu vou ficar forçando ela a tomar uma coisa que ela não está aceitando, só porque ela precisa bater aquela meta da caloria? Então, eu me colocava no lugar do outro, e isso me ajudava também a entender como que a pessoa pensava e eu achar uma solução para ela. Então, isso me ajudou. Estou dando exemplos para ajudar vocês a identificar que o superpoder, né, essa especialidade, ela não é objetiva. Ela parte de alguma característica da infância que a gente vai remodelando, a gente identificou alguma coisa e criou algum mecanismo de defesa para ela, e que isso pode ser um diferencial da sua marca. Terceiro ponto da marca, identidade imagética e arquétipos. O que é identidade imagética? Tudo que a sua marca entrega de percepção sensorial. Então, a cor, o cheiro, a emoção, tudo que sua marca comunica é identidade imagética. Então, sua marca pode ter uma trilha sonora, ela pode ter uma paleta de cores que comunica. Eu sou uma marca alegre, vou colocar cor quente, viva, e eu vou colocar músicas que aumentam a energia das pessoas. Eu vou estar sempre sorrindo, meu ambiente é sempre clean, eu uso sempre roupas claras. Estou dando um exemplo, tá? Eu não sou essa minha identidade imagética não é essa. Mas o que seria a identidade imagética? E os arquétipos é um termo da psicologia que o marketing trouxe para ele para definir a personalidade da sua marca, né? Então, por exemplo, dentro da saúde, a grande maioria das pessoas usam 2 arquétipos. O arquétipo da boa e o arquétipo da sábia. A gente tem a boa, o que é? Aquela pessoa, o que esse arquétipo traz? É a pessoa que ela vai escutar o outro, ela vai ser empática, ela vai ser gentil com o outro, ela vai ter um olhar acolhedor para a dor do seu paciente. Sabe o porquê? Porque ela tem uma base científica, uma base técnica muito grande para conseguir atender o seu paciente. O que uma boa e uma sábia normalmente usa? Ela sempre está muito bem alinhada com a roupa, ela está sempre falando num tom de voz mais calmo, ela escuta a outra pessoa. Todo mundo tem que ser bom e sábio? Não, existem vários nutricionistas e profissionais da saúde que usam o arquétipo da rebelde, que através de polêmica cria engajamento, que usa o arquétipo da engraçada, que é através das piadas, de palavrões, de memes, elas comunicam a nutrição. Então tem que ver aquilo que faz mais sentido dentro daquilo que você é. E, por fim, a persona, que é quem você mira, com quem você conversa. Então, se você atua na área materno-infantil, a sua persona é a família. É a mãe, é o pai, é a avó. Eu quero falar só com a mãe, por exemplo. Hoje, nas redes sociais, eu falo só com a mãe. E tem Nutri que me acompanha? Tem Nutri que me acompanha, super bem-vinda. Tem mulheres que não são mães que me acompanham, super bem-vindas. Mas o meu grande público e a minha voz é a mãe. Eu tenho um pai que me acompanha? Tenho também. Tenho vó? Tenho. Mas eu falo com a mãe, né? Eu falo ela, a mãe. Eu estou sempre direcionando para a mãe. Todo mundo é muito bem-vindo, mas você precisa escolher, porque quem não escolhe é escolhido. Se você falar para todo mundo, você não vai conseguir gerar identificação. Então, é muito importante entender com quem você conversa. Quem é o seu público-alvo. E aí, diante de todos esses 7 mantras da marca pessoal, para guiar no off e no online quem você é e que imagem você quer passar, eu deixo aqui uma reflexão. Onde você quer estar daqui 10 anos? Porque se hoje eu não tomar a coragem que precisa, porque a gente não evolui no conforto, a gente evolui no desconforto. São nas coisas mais difíceis e mais complicadas que a gente consegue dar subir uma escadinha.
Onde eu estava 10 anos atrás, onde eu estou hoje e onde eu quero estar daqui a 10 anos. Talvez seja o start para você tomar coragem, porque hoje as redes sociais, elas são uma possibilidade de ampliação da sua carreira. Seja para você trabalhar com ela, seja para você divulgar o seu trabalho nela, seja para você se posicionar como marca. Se vocês forem lá no meu perfil, eu não tenho milhões, eu tenho 14 mil seguidores. Orgânicos, ganhado 1 a 1, não invisto em mídia paga, não invisto em nada para crescer. Se vocês forem em outros perfis, vocês conseguem identificar aqui. Os primeiros conteúdos tá lá, 1 milhão de views, embaixo 10, ou seja, essa pessoa pagou mídia paga. Você vai olhar os seguidores dela, tem 100 mil. Só que você olha lá, tem 10 comentários. Ela comprou seguidores, né? Então, você consegue, na hora que você olha um perfil, se aquilo teve algum incentivo externo para crescer. Se você olhar no meu lá, tá pequenininho. Ele tem lá um pequenininho, 14 mil é bastante gente, né? Mas construído na unha, sem nenhum investimento extra, é construído na produção de conteúdo. Existe uma produção de conteúdo maciça ali. Mas, mesmo pequenininho, eu faço parceria com grandes marcas e eu palestro para grandes marcas e tenho e tudo pago, não é permuta, é tudo com dinheiro, não faço permuta com nada. E por que isso? Por conta do posicionamento de marca. Porque eu não vendo quem eu sou por nada. Tudo que está lá é muito real, é muito verdadeiro, é muito eu. Então, os assuntos são sempre sólidos, eu não vou falar de algumas coisas, por exemplo, se vocês já tiverem experiência com lançadores, tem toda uma metodologia. Você tem que ir lá falar que vai acabar hoje tudo, daqui a pouco você vai ter que ir lá, voltar e falar que é oportunidade única, tem todo um script, vocês devem ter visto já tem um monte disso nas redes sociais. Tem coisas que eu não faço. Falo, não, eu não vou vender assim, eu vou entregar o conteúdo e vou oferecer sinceramente o que é para fazer. É muito transparente. Então, tem uma marca sólida de 22 anos construída, que não foi construída só na rede social, ela foi construída off, depois ela foi para a rede social, e que possibilitou grandes parcerias e um impulsionamento na carreira, não por grandes números. Por isso que se você tiver 10, 100, já é muito importante. Se você não quer trabalhar com rede social, você não depende daquilo para monetizar, né, do volume, vai no pequenininho, vai no 1 a 1, escadinha por escadinha, e se mostra como posicionamento de marca. Tenho certeza que daqui 10 anos vai ter tido um grande impulsionamento na sua carreira, porque ali a gente tem um meio muito importante para isso. Hoje eu vejo empresas, e dentro do Ganepon mesmo, a gente contrata, vê posicionamento de palestrantes usando redes sociais. Como fala, como aborda, que assunto que fala. É um case, é como se fosse o seu currículo, né? E para estar lá, o que é importante, né? Então, eu trouxe aqui 5 passos para começar. Considerando que eu sei que a maioria tem bastante dificuldade de fazer um vídeo, de aparecer, de se expor, de posicionar, né? Porque é um desafio mesmo. É difícil. Você não sabe por onde você começa a ver um monte de gente fazendo isso há muito tempo e muito bem. Você se sente diminuída, você fala, não consigo fazer isso. Então, esquece todo mundo, foca em você. Falamos dos 7 mantras, que é importante para refletir um pouco mais sobre quem você é e a importância da sua marca. Agora vamos falar de 5 passos para você começar. Então, primeira coisa, defina o seu nicho. O que é um nicho? É o segmento do mercado formado por um grupo de pessoas com interesses e preferências profissionais específicas. A gente está na comunidade de Mãe Mãe Pro, então eu concluo que o seu nicho seja a área materno-infantil. Nutrição e materno-infantil. Se você já tem esse nicho, quem é a sua persona? Para quem você conversa? Eu quero falar com os pais. É um público menor, né? A gente tem menos pai cuidando da criança como primeira pessoa do que a mãe. Mas eu quero falar direcionado para os pais. Não, eu quero fazer um conteúdo direcionado para os avós. Eu vou pegar esse subnicho ali dos avós. Não, eu quero falar com a família. Vou falar com todos e meu foco é a família. Eu quero unir a família na construção do conteúdo. Tudo bem. Você vai escolher aquele público que faz mais sentido para o seu conteúdo. Definiu quem é o seu target? Você vai descrever um pouco sobre essa pessoa. Tem 2 formas de você fazer a sua persona. Ou através de pesquisa, você pode colocar um Google Forms ali no seu story e lançar algumas perguntas para entender quem é seu público. Se o seu perfil é pessoal, tem só a sua família,
não vai adiantar muito. Mas se o seu perfil ele é pessoal, mas ele tem outras nutris, outras pessoas da sua área de atuação, deixa eu ver quem está me seguindo. Você pode lançar algumas perguntas para elas. Onde mora, quantos anos tem, qual gênero, classe social, grau de instrução, renda, é casado, tem filho, pratica esporte, sedentário, consome delivery, não consome, como que é a relação com a alimentação, enfim. Você pode fazer várias perguntas para conhecer esse público. Ou você pode traçar quem é a sua persona. Normalmente a sua persona é muito parecida com você, assim, em idade. Então, eu tenho 39 anos. Quem me segue, a grande maioria está nessa faixa, entre 35 e 45. Maioria são mulheres. A maioria são mães. Eu tenho outros públicos, mas a maioria são mães. A maioria tem 1 a 2 filhos. A maioria está no Sudeste, em São Paulo. Então, são características parecidas comigo. Né? São pessoas que não são polarizadas, são pessoas que estão abertas a escutar o caminho do meio, a discutir o pensamento crítico, a mudar de ideia diante de uma discussão, porque é um pouco do meu perfil. Eu nunca vou lá polemizar muito, eu não vou fazer puxar para um lado ou para o outro, eu não vou falar de alimento milagroso e vilão. São coisas que não fazem sentido na minha vida acadêmica, científica e prática. Então, eu não trago isso, por mais que traga engajamento, eu não falo isso. Então, eu atraio pessoas parecidas comigo. Então, uma dica é olhar para você também, porque provavelmente sua persona, ela tem características parecidas com você. Terceiro ponto, qual o seu arquétipo? Então, o arquétipo ele é um conceito da psicologia, muita gente no marketing não utiliza mais, mas ele facilita muito para quem está começando, porque ele representa padrões de comportamento associado a um personagem, mas não é o personagem, são as características que fazem sentido para você e que você quer mostrar para o mundo, como eu falei, da boa e da sábia, que normalmente estão presentes no arquétipo da saúde. Mas se você não quer definir um arquétipo ou colocar um nome para ele, eu trouxe esse formulário que você vai colocar aí como que você quer que sua persona te veja. Por exemplo, eu quero que ela me veja como uma pessoa com autoridade, com bastante conhecimento, uma pessoa acolhedora, uma pessoa com uma boa didática, uma pessoa que se conecta com as mesmas dores que ela, uma pessoa empática. São características importantes que eu quero que a pessoa me veja. Como que eu vou falar? Eu vou mostrar o conteúdo, mas às vezes eu vou mostrar um perrenguinho. Às vezes eu vou estar maquiada, mas muitas vezes eu não vou estar maquiada. Eu vou estar mais parecida com a pessoa, o que ela está olhando. É uma coisa que ela quer, mas eu também vou estar com uma conexão de imagem do que ela está vendo. Não vou estar maquiada, eu vou estar executando coisas simples do dia a dia. Hora eu estou na skin alfaiataria, hora eu estou na skin dona de casa. Porque é importante para a conexão com a minha persona. Então, o que é importante para a sua persona enxergar em você? Quarto ponto, qual rede social você vai publicar? Nós temos várias hoje, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram. Quais, Twitter, enfim, tem vários. Quais desses fazem sentido para você falar? Então, se você não começou e não está em nenhuma, qual que é a minha sugestão? LinkedIn. Todo mundo tem que ter um cadastro lá no LinkedIn. O LinkedIn hoje é um currículo online, onde as pessoas vão procurar a sua história, onde você atuou, vão ver o jeito que você escreve. Se você tiver tempo para atender uma demanda de pelo menos um artigo escrito por semana sobre 4 pontos importantes dentro do seu posicionamento, o LinkedIn é um ótimo canal para isso. É fácil crescer lá, ele é um lugar onde você coloca suas conquistas profissionais e é muito bem aceito porque quem está lá. Você vai sempre colocar uma foto profissional, ilegível, vai colocar suas principais atuações, quais os conteúdos que você divide lá. O que as pessoas vão ler sobre você para seguir e fazer conexão, né? Se você tiver site, você também consegue colocar lá. Além do LinkedIn, Instagram. Então, o Instagram, ele é hoje um case de trabalho. As pessoas vão medir a sua atuação, muitas vão medir pelo Instagram. Muitas vão lá procurar quem é esse profissional, deixa eu ver se ele tem perfil, deixa eu ver como que ele fala, deixa eu ver como ele se posiciona. Dá para ver muitos pontos da personalidade da atuação daquele profissional através do Instagram. Então, tem que ser um nome fácil de achar. Não inventa Nutri, não sei o quê. Nutri, tá, você coloca Nutri, quem vai saber que você é Nutri? Você é a Maria Bittencourt? Maria Bittencourt, não coloca Nutri. Na hora que colocar Nutri, a pessoa vai falar, a pessoa não vai te procurar como Nutri Maria Bittencourt.
Coloca o seu nome direto, fácil. Eu sempre me apresento como Gi, é Gi Bellarmino. Eu não passei meu arroba, quem me procurar Gi Bellarmino vai me achar em qualquer rede. Quantas vezes você já quis alguns perfis e você ficou, como será que a pessoa tá mesmo? Não coloca underline no meio, nem eu tenho um underline no final, porque alguém pegou meu arroba primeiro. Já tentei pedir de volta para ela, uma pessoa que nem usa o Instagram, mas não consegui. Eu queria tirar o underline, deixar só Gi Bellarmino. Mas o underline no final não me atrapalha. Se eu tivesse colocado underline no meio, ia ser difícil das pessoas me acharem. Deixa underline para o final, coloca um no final, mas coloca seu nome fácil de encontrar. O seu nome completo e os seus principais subnichos de atuação. Então, eu atuo na área de nutrição materno-infantil, mas eu trabalho principalmente com crianças de 0 a 2 anos. Então é a introdução alimentar e toda a parte de amamentação. Não, eu cuido só da primeira infância. Eu vou de 1 a 7 anos. Não, eu trabalho só com adolescentes. Não, eu trabalho com gestante, trabalho com tentante. Você pode subnichar a sua atuação. Eu estou começando agora, não sei para que área que é específica. Abre e depois você fecha, conforme sua atuação for evoluindo. Você não precisa saber o seu subnicho de cara, né? Então, o avatar ele tem que ser uma foto legível que traduz o seu arquétipo. Se você é uma profissional boa e sábia, né? Se o seu arquétipo é esse, é uma foto mais profissional. Quando eu printei, eu estava com 12 mil aqui, acho que já tem uns 3 anos, eu não estava falando com nutricionista nunca, eu estava falando só com mãe. Então, olha a minha foto. Se vocês forem lá no meu perfil agora, eu tenho uma outra foto lá. Uma foto um pouco mais empresarial, porque eu uni um pouco da minha atuação em rede social com a minha atuação corporativa, né? Então, eu fiz uma junção na minha carreira e minha foto mudou para traduzir isso. É importante você ter informações e site, e não fazer um currículo na sua bio. A sua bio é o que você soluciona na vida das pessoas. Eu apoio mulheres, não é essa a minha descrição da bio de hoje, mas nessa época que estava. Apoio mulheres para o autocuidado e lidarem com demandas e desafios da maternidade. Eu apoio mães a entregarem uma melhor nutrição para os seus filhos. Eu construo um alicerce da alimentação através da introdução alimentar gentil. Eu trabalho o comportamento alimentar. Então, o que você ajuda? Que solução você traz para a vida das pessoas? Não precisa colocar nutricionista formada na universidade, não é um currículo. Isso é lá no LinkedIn. Aqui é a solução que você traz. Quais são os principais nichos que você atua? Site, contato, WhatsApp, e-mail. O máximo que você tiver de informação para as pessoas conseguirem te achar, você ter ali na sua bio. 3 programinhas básicos para quem quiser estar no Instagram. CapCut, Canva e Lightroom. CapCut, edição de vídeo, gratuito. Se você quiser fazer legenda automática com ele, tem que pagar. Você só tem 1 ou 2 gratuitos. Antes era tudo gratuito, mas agora eles mudaram. Qual que é o custo do CapCut por mês? R$ 34,00 ou 250 anual. Mesma coisa Canva, 34 mensais, 200 e alguma coisa anual. Ele vai te ajudar em edição de vídeo e foto, e carrossel, e alguns posts. Esses são aplicativos que valem a pena também você ter assinatura. E o terceiro, Lightroom. Ele vai te ajudar na edição de luz. Então, você está com uma foto muito escura, você precisa fazer uma capa, aumenta a sombra. Aumentou sombra e aumentou um pouquinho de iluminação, pronto, sua foto parece que você está de dia, já dá uma melhorada super. Se a sua câmera ainda não não é uma super câmera, você não pode fazer uma foto numa iluminação natural, que é o perfeito, o Lightroom pode te ajudar muito nisso, e aqui pode ser a versão gratuita, não precisa ser o pago. Aqui nesse link que eu deixei, tem até um tutorial de como usar, né? De como aproveitar ele para você deixar as suas fotos mais iluminadas. 5º ponto, calendário editorial. Então, eu já sei tudo sobre a minha marca, ela está muito bem feita no offline, eu já sei quem é minha persona, já defini meu nicho, subnicho, eu já já tenho todos os programas para construir até aqui, definir quais são as redes sociais que eu vou publicar, agora eu vou construir meu calendário editorial. Então, o que a sua persona, o que seu público quer ouvir? Então, não sei, Gi, será? Já tem tanta coisa sendo falada, não tem nada de interessante para falar. O que pode te ajudar nisso?
você pensar nas dores, nas frustrações que o seu público quer ouvir. E como que você resolveria isso, necessidades e desejos? Tem um exemplo aqui. Então, eu atendo crianças com diabetes. Essa família, ela não sabe se pode comer pão francês, dar pão francês para essa criança todo dia, por ter o diabetes. O que eu posso falar? Como que eu resolvo esse problema? Como que eu soluciono? Eu vou falar de mitos e verdades sobre o pão francês na alimentação do paciente com diabetes. Gi, mas eu tenho medo. E se eu falar do pão francês e alguém me criticar, você sabe que não tem problema o pão francês? Você tem a base para isso. Vai no artigo científico, lê o artigo, pega um respaldo ali se tiver algum questionamento e vai em frente. Porque enquanto você não está fazendo isso, tem gente colocando o pão francês como um vilão. E gente sem conteúdo, que não tem o mesmo conteúdo que você. Então, aqui é um bom momento para você treinar um pouquinho de quais são as dores e frustrações do seu público. Um exemplo de calendário editorial. Então, toda segunda uma receita, toda terça dúvida de consulta, toda quarta leitura de rótulo, toda quinta live, sexta lista, planejamento, rotina pessoal. Esse calendário você pode dividir ele de algumas formas. O que eu acho muito legal? Dividir em 3 partes. Conteúdos de autoridade, conteúdos inspiracionais e conteúdo de engajamento. O que é conteúdo de engajamento? Cada época é de um jeito, tá? Hoje nós estamos no momento de vídeos de 7 segundos engajam mais. Coisas rápidas, divertidas, que entregam um conteúdo legal. Inspiracional. Algo que conta a sua história, que conecta alguma dor do seu público em uma solução. É um pouco mais emocional, que as pessoas olham e falam, nossa, que legal. E o de autoridade é o conteúdo propriamente dito. Então, você divide pelo menos 50% do seu calendário seja autoridade. 25% inspiracional, 25% engajamento. Depende muito do seu objetivo nas redes sociais. Aqui um exemplo, seguindo esse escopo de um calendário para a saúde da mulher. Então, o que a gente pode falar para essa mulher ao longo do mês e que isso pode ser dividido entre autoridade, inspiracional e engajamento. Você muda o mesmo tema para 3, 4 tipos de formatos de conteúdo. Vai estar aula gravada, depois vocês podem voltar e dar uma olhadinha também. Outro ponto que eu quero falar, o marketing off e o marketing do post, eles são muito importantes. Mas é muito importante também olhar para o marketing além do post. Então, parcerias, permutas, pro bono e participação em evento. Então, tem algumas instituições, algumas associações, algumas empresas, algumas pessoas que entregam valor para a minha marca. Então, é importante entender que todo mundo que eu faço collab está entregando alguma coisa para minha marca. Todo mundo que aparece do meu lado numa foto está entregando alguma coisa para minha marca. Então, saber com quem você anda, né? Porque sim, quem tu andas é quem tu és, pelo menos dentro das redes sociais. Então, entender com quem você está falando, porque isso vai entregar algum valor para você. Mas definir parcerias estratégicas, fazer permutas com pessoas do seu nicho. Eu atuo em introdução alimentar, você atua gestante, a outra atua adolescente. Vamos juntar? Uma divulga a outra? Vamos fazer uma live juntas para contar da nutrição em várias fases da vida? Pro bono, Gi, eu comecei a atender, mas ainda estou muito insegura, não sei que área. Abre uma agenda social. Vou fazer 5 consultas gratuitas na área de materno-infantil esse mês. Segue formulário para cadastro. E atende de graça para pegar a mão, braços, te dar segurança, usar isso como case nas redes sociais. As redes sociais hoje é um mercado gigantesco para você poder trabalhar. Participação em eventos. Não quero puxar sardinha, né, para o meu lado, mas não tem como. Ganha-pão de Mãe Pro, Update, são eventos onde você tem ali mais de 400, 500, 4.000 profissionais que atuam nessa área. Não é só ir lá e ficar só prestando atenção nas aulas. É trocar ideia com as pessoas, bater no stand e se apresentar para quem está no stand, contar um pouco da sua história, marcar uma reunião com o representante para conversar depois. Hoje, a gente precisa fazer contatos. Quanto maior a nossa rede de contato, melhor a gente consegue saber das oportunidades para impulsionar nossa carreira. E é super importante participação de eventos nesse sentido. Atualização, sim,
mas também aproveitar para networking e para conhecer pessoas. Dentro da minha área, quais são os eventos que eu tenho nesse ano? Faz uma lista. Quais são os eventos que eu posso fazer? E nesse evento, qual que vai ser meu foco? Assistir essas aulas e conversar com essas pessoas. Fazer parceria com essas pessoas, fazer permuta com essas. Vou abrir uma pro bono esse ano para 5 vagas sociais. Isso vai te ajudar também a impulsionar sua marca. Quando a gente fala de redes sociais, não tem como falar de boas práticas no mercado digital de saúde. A gente tem aí um código de ética bem restrito, com vários questionamentos, várias discussões que ainda estão em aberto, mas o que eu trouxe aqui é o que está no código e como a gente precisa seguir hoje. Fulano não segue, Beltrano não segue, um monte de gente não segue, outras seguem, enfim, não cabe aqui a discussão, mas eu trouxe alguns pontos importantes que o código traz. Então, antes e depois, nem sua, nem do cliente. Promoção de valor de consulta de pacote, não pode. O CFN e CRN não reconhece a acupuntura como uma especialidade do nutricionista, portanto, você não pode divulgar e associar a profissão e divulgar atividades de acupuntura. Posts com informações sensacionalistas e exageradas. Sorteios de serviço de nutrição. Prometer resultado de prescrição online ou em postagem. Associar a imagem a marcas, suplementos fitoterápicos, utensílios, laboratórios ou farmácias e tirar foto dos produtos que ganhou de representante. Se ainda não dá para ser o exemplo de resultado, seja o exemplo de esforço. E, inevitavelmente, você encontrará o caminho para o resultado. Para ajudar vocês no calendário editorial, trouxe mais um plus aqui, que é o ChatGPT, né? Então, é uma ferramenta hoje gratuita, disponível, que pode te ajudar muito como seu assistente de marketing. Como que você usa ele? Deixei aqui o QR Code para quem não conhece ainda. Baixa o app, faz um cadastro no computador, vale a pena mexer. E o que é importante para o chat te entregar o que você precisa? Um bom prompt. O que é prompt? É os comandos que você dá para ele funcionar. Você vai ter que ser específico, com detalhes de o que vai ser feito, para quem, como, onde, por quê. Como que é esse prompt? 6 passos. São 6 elementos para você usar 100% do ChatGPT. Na primeira linha, você vai falar para ele, eu quero que você assuma o papel de X. Depois você vai dar o contexto, qual é o nicho. A ação. Aqui você dá a ordem, de forma mais específica. Tonalidade. Formal, acolhedor, incentivador. Lembra como é importante você saber qual é a sua marca? Tudo isso vai te ajudar a responder o que o ChatGPT precisa. O objetivo, deixa claro o objetivo do conteúdo. Você vai ajudar a IA com um resultado mais relevante. E o formato, pouca frase, lista, tabela. Vamos ver um exemplo disso. Aqui eu trouxe um exemplo de um cardápio que você pede para ele, mas eu vou traduzir agora para um calendário editorial, só para a gente exemplificar. Então, eu quero que você seja um especialista em marketing com foco em copywriter. Você é especialista em comunicação com mães com crianças até 2 anos. Mulheres até 35 anos, classe B+. Eu quero que você faça um calendário editorial para 30 dias, com conteúdos de 7 segundos cada um. São para vídeos com foco em Reels, para publicar no Instagram, um vídeo por dia. O objetivo desses vídeos é aumentar o engajamento e trazer clientes para o meu consultório. O seu tom para esses vídeos precisam ser acolhedores e eu preciso sempre ter um CTA de venda no final. Como eu disse, né, o objetivo é aumentar o engajamento do perfil e eu gostaria de crescer 3.000 seguidores nessa fase. Esse plano ele precisa estar em tabela, com um conteúdo em cada linha e eu quero um roteiro para 7 segundos de vídeo para cada um. E ele vai te trazer um plano. Quanto mais específico você for, melhor vai ser o conteúdo que ele te traz. Quanto mais você conhece a sua marca, quanto mais você conhece a mensagem que você quer passar, mais ele vai te ajudar. Se você não for específico, ele vai ser genérico e o seu plano vai ser parecido com um monte de outras pessoas. É muito fácil hoje ver um plano e saber quando que ele foi feito na inteligência artificial sem especificar. Porque a inteligência artificial ela vai ser genérica quando você não sabe o que perguntar. Então, é muito importante treinar. O filme da Disney, Soul, é sobre teimar que seu ponto de vista está invariavelmente correto e deixar de ver outras perspectivas. As pessoas hoje, elas julgam antes de conhecer um pouco mais a fundo. Ou porque elas têm medo e elas preferem repelir, ou porque elas não conhecem e elas têm vergonha de dizer que não conhecem.
Então, é muito importante a gente experimentar novos pontos de vista para dizer se aquilo faz sentido ou não para a nossa vida, mas para isso a gente precisa de uma bela pitada de coragem. Quando aprendemos a acreditar no nosso potencial, temos força suficiente para superar qualquer obstáculo que queira impedir nossas conquistas. Estou deixando aqui o mapa para vocês escanearem da criação de marca pessoal, aquele mapa que eu mostrei lá no meio da aula. Aqui vocês conseguem escrever um pouquinho da marca de vocês, o que vocês querem fazer. É um processo, vocês não vão saber responder todas as perguntas para quem está começando agora. Para quem já está no meio do caminho, é muito importante revisitar. Eu revisito meu posicionamento de marca a cada 3 meses. Eu olho, é isso que eu estou falando, eu cruzo com o que está sendo feito para não fugir do caminho. É muito fácil você estar lá, alguém está fazendo a modinha do suco e você ir para a modinha e esquecer por que você está fazendo aquilo. Então, a cada 3 meses, eu coloco meu pé no chão, eu olho para o meu plano e eu falo, deixa eu ver se eu estou no lugar certo, onde eu quero estar. Onde eu não estou sendo influenciada pelo que eu estou vendo nos outros lugares. Tem coisas que valem a pena aproveitar, o hype, tem coisas que não. Isso tem que estar alinhado, o que é importante para a sua marca. Muito obrigada.